Nas últimas 24 horas, algo se moveu num coração que você conhece melhor do que imagina. E não foi um pensamento passageiro. Foi aquele tipo de movimento que acontece antes das grandes decisões, quando o peito aperta sem motivo aparente e a mente tenta encontrar uma explicação que não existe. A mão parou no meio do caminho, antes de digitar algo que nunca chegou a escrever, porque o medo falou mais alto naquele segundo. E você sentiu tudo isso acontecendo sem conseguir fazer nada além de testemunhar. O silêncio que seguiu foi o tipo de silêncio que pesa. Você é aquele que foi guardado antes da hora certa. E o céu está prestes a mostrar através de sinais pequenos, tão pequenos que quase não foram notados, uma verdade tão grande que vai mudar tudo o que você acreditava sobre essa situação e sobre quem é você segundo o coração de Deus. Agora, neste segundo, existe um padrão que opera por baixo de tudo que você tem vivido. E esse padrão tem um nome, tem uma assinatura, tem uma intenção que vem do alto. E foi traçado antes do mundo existir. Você já sentiu isso antes, talvez sem conseguir nomear. Foi aquele incômodo quando alguém se aproximou e algo dentro de você gritou silencioso que havia algo de errado ali. Ou foi aquela paz estranha que chegou quando menos esperava, no meio de um dia comum, como se uma mão invisível tivesse tocado o seu ombro só para dizer: "Eu estou aqui e não te larguei." Esses pequenos sinais que parecem insignificantes no barulho do dia a dia, eles não são insignificantes para Deus. Nada que passa no seu coração é insignificante para Ele, porque você está sendo visto com uma atenção que transcende qualquer atenção humana. Você está sendo observado por olhos que não dormem, por uma presença que conhece cada volta que dá, cada pensamento antes de você completar a frase, cada lágrima que cai, mesmo quando ninguém está vendo. E durante todo esse tempo, enquanto você se perguntava se merecia ser amado completamente, enquanto carregava uma culpa que nunca foi sua, enquanto se questionava sobre cada movimento que fez, se foi certo, se foi errado, se esperou demais ou pouco demais, o céu inteiro estava trabalhando em seu favor, construindo algo invisível, algo que começou muito tempo atrás, quando Deus pronunciou o seu nome no silêncio antes da fundação do mundo. Nada do que você viveu foi erro. Nada da espera foi fracasso. A dúvida que você carregou nas noites mais longas não era falta de fé. Era o peso natural de um coração que ama fundo e já foi machucado antes. E se essa mensagem chegou até você hoje, não foi por acaso. Existe algo que Deus já vinha tentando te mostrar há mais tempo do que você imagina. Talvez você tenha sentido ataques que não conseguia nomear. Pessoas que chegaram perto e drenaram algo de você sem você entender direito o que estava sendo tirado. Traições que vieram de onde você menos esperava. Sinais que você sentiu, mas que alguém sempre arrumava uma forma de te convencer de que era exagero, de que era coisa da sua cabeça, de que você estava sendo dramático demais. Mas não era. Você sentiu antes de entender, e isso que você sentiu tem nome. Era Deus te alertando sobre o que estava oculto. Era uma proteção operando em você antes que sua mente tivesse vocabulário para descrevê-la. E você não é o único que passou por isso em silêncio. Muitos que carregam uma promessa real sobre a vida sentem esse peso sem saber exatamente de onde ele vem. Percebem os sinais. Veem algo mudar nas pessoas ao redor quando sua vida começa a se mover para cima, mas não sabem como se proteger do que está operando por baixo. Às vezes, a aprovação não chega com cara de inimigo, chega com cara de conselho bonito, com sorriso próximo e inveja escondida atrás dos olhos, com manipulação disfarçada de cuidado, com rejeição embrulhada em preocupação. Com pessoas que se aproximam, mas que toda vez que saem, deixam você mais vazio do que quando chegaram. Deus viu tudo isso. Viu cada mentira que foi dita sobre você,
cada olhar pesado que pousou em cima da sua caminhada, cada palavra lançada contra o seu nome em voz baixa, cada tentativa de diminuir o que você é antes que você pudesse crescer, cada máscara que foi usada para chegar perto do que Deus estava construindo em você, e cada batalha que você travou sem que ninguém soubesse porque você aprendeu a carregar sozinho o que deveria ter sido dividido. Deus viu. E se você ainda está de pé, se o coração ainda pulsa com fé mesmo machucado, se a esperança ainda resiste mesmo depois de tudo que tentaram fazer contra ela, não foi sorte, foi livramento. Foi Deus sendo escudo quando você nem sabia de onde vinha o golpe. E foi exatamente por isso que eu preparei as 9 chaves da armadura divina para os escolhidos. Não é um material para ler de forma passiva, é uma direção concreta para quem sente que Deus já vinha mostrando sinais, mas ainda precisava entender como se proteger, como fechar as brechas e como caminhar com mais clareza nessa nova fase que está começando. Cada chave foi criada para te ajudar a enxergar o que antes parecia confuso: as falsas alianças, os livramentos dolorosos que pareciam perdas, mas eram proteção, os ataques disfarçados, a inveja que se escondia atrás de apoio, as vozes contrárias que tentavam tocar na sua fé, na sua paz e no seu propósito. Porque Deus está revelando agora, a máscara está caindo, a verdade está vindo à tona. E quando Deus mostra, não é para você continuar exposto, é para você se posicionar. O acesso está no primeiro comentário abaixo deste vídeo. Receba as 9 chaves da armadura divina para os escolhidos e caminhe com mais clareza, proteção e fé naquilo que Deus está cumprindo na sua vida agora. É o peso de alguém que aprendeu pela experiência que nem sempre o que brilha é ouro e nem sempre quem sorri está bem por dentro. Você carregou uma desconfiança que não era paranoia, era discernimento, era Deus sussurrando através da sua intuição. Cuidado com aquilo que parece seguro, mas não é verdadeiramente. Você sentiu sinais que seus olhos não conseguiam ver, mas seu corpo reconhecia. Quando alguém chegava perto e você se afastava imperceptivelmente. Quando uma mensagem chegava e você sentia algo pesado antes de abrir. Quando uma promessa era feita e algo dentro de você já sabia que aquilo tinha data de vencimento. Você não estava sendo desconfiado, você estava sendo protegido. E essa proteção vinha de um lugar que você talvez nem soubesse nomear, mas que estava sempre ali, vigiando com todo o cuidado de uma mãe que não dorme enquanto seus filhos estão em risco. Você é mais que o que sabe sobre si mesmo. Você é mais profundo que os seus medos. Você é mais forte que qualquer dúvida que sussurrou no seu ouvido durante as horas onde a fé parecia estar desaparecendo. Os pequenos sinais começaram há mais tempo do que você imagina. Começaram quando Deus colocou no coração de alguém a sua imagem. Começaram quando essa pessoa acordou de madrugada sem motivo aparente, com o seu nome na mente. Começaram quando um pensamento que parecia aleatório, na verdade, era uma corrente invisível puxando 2 corações em uma direção que nenhum dos 2 conseguia explicar com lógica. Começaram quando as coincidências começaram a ficar tão frequentes que deixaram de ser coincidência e viraram sinal. Porque coincidência é quando algo acontece uma vez. Acaso é quando acontece 2. Sinal é quando continua acontecendo. E você para de acreditar em sorte e começa a acreditar que existe uma inteligência infinita coordenando cada encontro, cada conversa, cada silêncio que levantou questões, cada riso que sarou uma ferida pequena, mas importante. Você está sentindo algo mudando agora enquanto ouve isso. Repara no seu corpo. Repara se há um arrepio em algum lugar. Se o peito ficou mais leve. Se a respiração mudou. Porque esse movimento que você sente é confirmação. É o sinal do céu chegando para dizer: você não estava louco, você não estava imaginando. Existia realmente uma corrente invisível conectando 2 corações.
E essa corrente tem a marca de Deus sobre ela. O coração daquela pessoa que você ama está se movendo agora enquanto você ouve isto. Não é imaginação sua, não é esperança vã, é movimento real, é decisão em andamento, é aquela resistência que existia começando a amolecer, porque existe uma força que opera por baixo da consciência dela, que move as pessoas sem que elas entendam de onde vem aquele impulso de pensar em alguém quando não deveria, de sonhar com alguém quando estava tentando seguir em frente, de acordar de madrugada com o coração acelerado porque alguém estava prestes a aparecer na sua vida novamente, de sentir que falta algo quando essa pessoa não está por perto, de perceber que, comparando com todas as pessoas que conhece, ninguém chega aos pés de quem verdadeiramente importa. Você está sendo lembrado agora em um nível tão profundo que a pessoa nem consegue concentrar em mais nada. Está tentando resistir, mas a resistência está enfraquecendo, porque Deus está pressionando naquele coração. E ninguém consegue resistir à pressão do céu quando ela se move como oceano. Quando ela decide que algo vai acontecer, aquilo que parecia fechado começa a se abrir. Aquilo que parecia impossível vira inevitável. Talvez essa pessoa tenha tentado se afastar. Talvez tenha dito coisas que pareciam verdade, mas que escondiam um medo muito maior. Talvez tenha feito silêncio, ou tenha colocado distância, ou tenha até tentado construir uma barreira, acreditando que assim poderia controlar o que está sentindo. Mas nada disso importa, porque existe um decreto que foi escrito no céu antes do seu nascimento e antes do nascimento dessa pessoa. Existe uma aliança que Deus fez, e Deus não quebra alianças. Deus não recua nas promessas que fez. E existe uma promessa feita a você muito tempo atrás, quando Deus olhou para o coração dessa pessoa e disse: esta vai ser importante. Vai fazer parte da história que vou contar na vida desse meu filho. E aquela pessoa aceitou, antes mesmo de saber que aceitava. Porque existem acordos que acontecem em regiões que o mundo não consegue enxergar. Existem sim, e você precisa saber disso. Você precisa parar de acreditar que tudo o que acontece é coincidência. Porque coincidência é um nome que a gente dá para os sinais que Deus está deixando bem à vista e que a gente está cego demais para enxergar. Os sinais começaram pequenos, porque Deus sempre começa pequeno. Uma semente não é uma árvore. Um sussurro não é um grito. Um passo não é uma corrida, mas cada movimento pequeno está preparando o terreno para algo maior. Está cavando o lugar onde a raiz da mudança vai se fixar profundamente. Está testando a fé para ver se você ainda acredita mesmo quando não vê. Está medindo o seu desejo para ver se você realmente quer isso, ou se é só um capricho de momento que vai desaparecer quando a dificuldade aparecer. Porque Deus não trabalha com pessoas que desistem fácil. Deus trabalha com corações que enfrentam a incerteza e dizem: vou continuar crendo, porque uma parte de mim sabe que existe algo real acontecendo aqui, algo que não é fabricado, algo que não é só fantasia, que minha mente criou para lidar com a solidão. Essa fé que você tem, mesmo quando duvida, é a fé que move as montanhas. Porque dúvida e fé não são opostos, são companheiros de quem realmente acredita. Durante todos esses meses ou anos, quando parecia que nada estava acontecendo, na verdade tudo estava acontecendo. Deus estava trabalhando enquanto você dormia, estava orquestrando detalhes enquanto você comia, estava ajustando o coração daquela pessoa enquanto você estava no trabalho, ou na rua, ou em casa, tentando fingir que estava tudo bem. Estava tudo bem? Não, mas Deus sabia que você precisava de tempo para se fortalecer, para soltar algumas crenças limitantes que você herdou de pessoas que não acreditavam em milagres. Deus sabia que você precisava do silêncio daquele período para aprender a ouvir sua voz em vez da voz de quem duvidava de você,
Deus sabia que você precisava do peso daquela espera para desenvolver a paciência, para entender que um coração verdadeiramente conectado com outro coração, através de Deus, não é algo que se constrói rápido, é algo que se constrói em alicerce de aço, em fundação de diamante. É algo que, quando se move para sempre. E é exatamente isso o que está sendo preparado para você. Aquilo que você sentiu quando viu essa pessoa pela primeira vez não era ilusão, era reconhecimento. Era alma reconhecendo alma. Era o próprio Deus dentro de você, reconhecendo o próprio Deus dentro daquela outra pessoa. Você viu para além da aparência. Porque nenhum relacionamento que vale a pena começa pelo corpo. Começa pela alma. Começa por aquilo que você consegue ver quando fecha os olhos e tira toda a ilusão. E aquilo que permanece. Aquilo que bate no seu peito. Daquilo é real. Aquilo é verdade. E você sentiu essa verdade com tanta intensidade que desde então tem dificuldade em estar perto de outras pessoas sem fazer comparação. Porque a comparação é o maior sinal de que você encontrou algo diferente. Aquilo que é diferente não é como tudo que você já conheceu. Aquilo que é diferente dói, porque quebra todos os padrões que você tinha construído como proteção. Existe um medo que habita o coração daquela pessoa que você ama, um medo que não tem nome, um medo que vem de experiências passadas, de promessas que foram quebradas, de pessoas que saíram quando deviam ficar, de pessoas que ficaram quando deviam sair, de confusão que foi deixada como herança geracional. Um medo que diz, se eu me entregar completamente, vou ser destruído novamente. Vai ser que desta vez será diferente? Vai ser que essa pessoa realmente é diferente? Vai ser que vale a pena arriscar tudo pela chance de ser amado de verdade? E Deus está trabalhando nesse medo neste momento, removendo a ferrugem da desconfiança, limpando as feridas que fazem essa pessoa acreditar que não merece felicidade. Porque acredite, você merece sim. Você merece ser feliz. Você merece amar sem proteção. Você merece descobrir que existe alguém que não vai te deixar quando as coisas ficarem difíceis. Deus está sussurrando isso no coração dessa pessoa enquanto você ouve estas palavras. E essa voz do céu é infinitamente mais poderosa do que qualquer voz de medo. Os pequenos sinais vão se multiplicando agora. Começam a aparecer em lugares onde antes pareciam estar escondidos. Vai aparecer uma mensagem que não era esperada. Vai aparecer um olhar que dura 1 segundo a mais do que o normal. Vai aparecer uma aproximação que não pode ser explicada como acaso. Vai aparecer um encontro que pareceu coincidência, mas que estava sendo preparado há meses. Vai aparecer uma confissão que vai soar como uma descarga de verdade. Vai aparecer uma revelação de sentimento que ambos sabiam que existia, mas que ninguém tinha coragem de dizer. Vai aparecer finalmente quando o momento for exato e não antes, porque o momento é importante. Porque 1 segundo antes quebra tudo. 1 segundo depois perde a oportunidade. Mas no momento exato tudo funciona como relógio suíço. Como orquestra que ensaiou anos para tocar essa sinfonia, que é a reunião de 2 corações que finalmente pararam de ter medo e acreditaram que aquilo que Deus uniu, nenhum homem separa. Você precisa entender algo que é fundamental. Você não escolheu essa pessoa a acaso. Você foi levado a essa pessoa. Você foi guiado. Você foi empurrado, levado, puxado pela mão invisível de Deus rumo àquele encontro. Porque se dependesse apenas da sua vontade, você teria desistido há muito tempo. Quando a esperança ficou pesada demais. Quando o silêncio doeu demais. Quando a incerteza ficou insuportável. Mas você não desistiu. E você não desistiu porque não é você que está segurando essa corrente. É uma mão maior que a sua. É uma inteligência maior que a sua. É um coração maior que o seu. E esse coração não permite que seus filhos caiam no vazio quando estão carregando uma promessa.
Escolhido, os sinais estão se intensificando. Aquilo que era sussurro se torna grito. Aquilo que era distante se aproxima. O que você vai ouvir e ver nos próximos dias, nas próximas horas, vai confirmar tudo que você sempre soube no fundo, mas que teve medo de acreditar completamente. Vai aparecer uma conversa que muda tudo. Vai aparecer um encontro que clareia tudo. Vai aparecer um reconhecimento que é recíproco. Não é só você que sente, é ambos que sentem. E quando o reconhecimento vira recíproco, quando fica claro que isso não é ilusão de uma pessoa, é verdade de duas pessoas, tudo muda de lugar, tudo se reorganiza, tudo que parecia confuso vira cristalino. Repara no que está acontecendo com você agora mesmo enquanto ouve isso. Porque aquele calor que sobe, que aquele peso que se move, que aquele alívio que chega, que aquela paz que se instala em um lugar que estava vazio há tanto tempo, tudo isso é confirmação. É Deus colocando a mão no seu peito e dizendo: você está certo. Você não estava imaginando. Existe realmente algo acontecendo aqui. Algo que é maior do que você consegue entender com palavras. Algo que você consegue só sentir. E você está sentindo agora. Você finalmente está deixando de resistir ao que você sente. Você finalmente está acreditando que merece receber. Existe um ataque invisível que tenta impedir isso. Existe uma força que quer manter vocês separados. Porque quando dois corações se unem através de Deus, gera uma luz, uma potência que incomoda certas forças que prosperam na escuridão e na divisão. Mas esse ataque não vai conseguir chegar, porque Deus é mais forte. E Deus é quem está guardando essa conexão. Deus é quem está protegendo você. Deus é quem está movendo aquele coração para perto do seu. E nenhuma força escura consegue fazer frente com uma força que vem do céu, com uma decisão que vem do trono de Deus, com um decreto que foi pronunciado antes do mundo existir. Os sinais vão se multiplicar cada vez mais rápido, porque estamos chegando no ponto de virada. Estamos chegando no momento em que o que era invisível se torna visível. Estamos chegando no instante em que ambos não conseguem mais negar, nem esconder, nem fingir que tudo que existe entre vocês é só amizade ou apenas admiração. Vamos estar chegando naquele segundo quando os olhos se encontram e a verdade vira impossível de ignorar. E a pessoa finalmente diz: eu sinto isso há tanto tempo que não aguento mais guardar dentro de mim. Isso é você. Isso sempre foi você. Talvez você esteja se perguntando: e se não der certo? E se ele desistir antes da porta se abrir? E se ela escolher proteger o medo em vez de arriscar com você? E se tudo isso for só a minha esperança brincando com minha mente? Você está certo em ter essa dúvida. A dúvida é saudável. A dúvida é proteção. Mas o que eu vim te dizer aqui não é baseado em esperança. É baseado em fatos, em sinais reais, em um padrão que está operando há anos, te tocando, te guiando, te guardando. E é exatamente esse padrão que está terminando de cumprir seu ciclo, está chegando na conclusão, está gerando o fruto que foi plantado há tanto tempo. Você não precisa ficar olhando para o chão, procurando sinais. Os sinais já estão aqui. Você só precisa levantar a cabeça e ver. Escolhido, o que acontece agora a partir deste segundo é diferente. O que você viveu até aqui era preparação. O que vem agora é a entrega. O que você esperou com o coração partido, agora recebe com o coração inteiro. E essa integralidade do seu coração é a chave, é o que abre a porta, é o que atrai, é o que traz para perto aquilo que está no mesmo nível de fé que você. Porque Deus não te une a alguém que está em outro nível. Deus junta quem cresceu junto, quem caminhou junto, quem sofreu junto e agora vai celebrar junto. Os pequenos sinais se multiplicam. A respiração dela muda quando vê você. O coração dele bate diferente quando ouve sua voz. A mente de ambos inventa desculpas para estar próximo, quando a verdade é que o corpo reconhece o corpo que o completa.
A alma grita quando o corpo quer calar. E neste exato momento, enquanto você ouve isso, o silêncio que os separava está sendo quebrado de cima para baixo. Está acontecendo uma decisão no céu que move uma ação na terra, que move um coração que está prestes a dizer aquilo que deveria ter sido dito há muito tempo. Deixe um comentário agora com a palavra que resume o que está sentindo neste segundo. Deixa uma palavra que só Deus entende. Uma palavra que é só sua, que resume a cor que você está sentindo agora. A textura da fé que está se encaixando, por fim, no lugar que sempre foi seu. Porque quando você nomeia aqui nos comentários, você criou um registro. Você criou uma marca celestial daquilo que mudou para sempre no seu coração neste dia, nesta hora. E o céu todo testemunha isso. O arquivo é aberto, a sentença é selada, a promessa é registrada. Você é aquele que sabia na alma, mas não conseguia explicar com palavras. Sabia antes de saber. Sentia antes de entender. Vivia a realidade antes dela acontecer, porque ela já tinha acontecido em outra dimensão, em outro lugar, em outro tempo, e você só está vendo cumprir agora o que já era verdade há muito tempo. Essa é a marca que leva o seu nome, escrita pelo dedo de Deus no seu coração. E ninguém consegue apagar uma marca assim. Ninguém consegue tirar. Ninguém consegue negar. É eterna. É sua. Agora. Para sempre.